Prezados amigos, eu sou o pastor emérito Gerald Crick, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos meditar hoje sobre o texto de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 24, que eu vou pedir para que a Kátia leia esse trecho. Lucas 23, 24 a 33. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que ele a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Em Cristo, o crucificado, prezados ouvintes, se um homem tivesse sido incumbido de conceber, formular e transmitir ao mundo pecador as grandes verdades que dizem respeito à salvação de sua alma imortal, então a Bíblia não teria sido escrita. Se tivesse tocado a inteligência humana no encargo de estabelecer um plano de salvação para a humanidade em busca da bem-aventurança eterna, a história da paixão não teria sido escrita. Se algum dos nossos semelhantes tivesse sido incumbido de apontar o caminho, de mostrar uma maneira de se chegar à bem-aventurança eterna, então não haveria menção desse caminho que Lucas nos escreve. Jesus vai por esse caminho, embora cambaleando, caindo, carregando a sua pesada cruz. Homem algum seria capaz de compreender o significado da cruz. O caminho à cruz nos revela o significado da cruz. A cruz, um lenho seco da perdição. A cruz, um lenho verde da redenção. Não choreis por mim. Assim Jesus fala às filhas de Jerusalém. Como deve ter soado a sua voz no meio da multidão, entrecortado unicamente pelo pranto das mulheres. Não chorar? Poucos dias antes, entrara um cortejo festivo na cidade de Jerusalém, e Jesus ia à frente. Agora sai o cortejo da cidade de Jerusalém, triste, confuso, mantendo todos suspensos, e Jesus vai à frente. Lá no primeiro eram flores, ramos de árvores e panos que se colocavam para a passagem do rei. Aqui é bem diferente. Aqui é sangue e suor que se misturam com o pó da terra. Lá se ouvia hosana a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas. Aqui, lamentações. Pelo portão norte vai o cortejo e Jesus vai à frente, carregando a sua pesada cruz.
poucos momentos antes, diante do tribunal romano, diante de Pilatos, estavam Barrabás e Jesus, lado a lado. Jesus inocente, Barrabás culpado. Mas o que deveria ser condenado por ser culpado ficou livre, Barrabás. Jesus inocente foi condenado. Nós somos Barrabás, culpados, mas também livres por causa de Jesus Cristo. A lei romana era cruel, não porque condenasse à morte quem merecia a morte, mas a morte de cruz era uma morte violenta, que levava muito tempo, às vezes 3 dias, a pessoa pendurada na cruz, sofrendo horrivelmente. 2 malfeitores são levados para passarem por esta morte. Mas Jesus, o inocente, o Filho de Deus, vai à frente. Não chorar? E as mulheres sabem mais uma coisa. Ele poderia estar livre agora. Pilatos havia dado a oportunidade. E como foi possível que o povo escolhesse Barrabás, soltar um criminoso, um assassino, um bandido, e crucificar um benfeitor do povo? E diante de tudo isso, diante dessas injustiças todas, não chorar? Jesus diz: chorai, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Sim, chorai, mas chorai por vós, porque se em lenho verde faz isto, que será no lenho seco? Como compreender essas palavras? Se Jesus, que é santo, Filho do Deus Altíssimo, deve sofrer tamanha dor, carregando nossos pecados, que seria de nós, homens injustos e impotentes, se nós mesmos devêssemos arcar com as nossas responsabilidades diante da justiça de Deus? A cruz representa o lenho seco da maldição, da justiça divina. A cruz representa o lenho do nosso sofrimento, os nossos pecados, as nossas culpas. O cordeiro sai por uma pedreira, passa por uma pedreira, onde antes haviam buscado pedras para a construção do templo. E quando passo por ali, Jesus fala sobre isso, dizendo: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos lá no templo, falando da palavra, e vós não ouvistes. Sim, Jesus foi a pedra rejeitada pelos construtores, pelos chefes da igreja, pelos sacerdotes, fora desprezado e veio a tornar-se a pedra angular, a pedra rocha firme da nossa salvação. Dias virão. Jesus costuma ligar 2 juízos de Deus: a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. O primeiro prefigura o segundo. Se Jerusalém seria completamente arrasada, como ele diz, não ficaria pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70 de nossa época. Também aqui o Senhor já se refere ao sofrimento e às tribulações que sobreviriam à cidade santa. Como prova da advertência, se em lenho verde faz isto, que será no lenho seco? Realmente, a cruz significa o lenho seco da maldição. Choremos por isso na época da Quaresma, mas não choremos tanto a sorte de Jesus. Não. Choremos antes por nós mesmos. E por quê? Porque nós também gritamos: queremos Barrabás, morra Jesus. Nós também ajudamos a pregar os pregos da cruz de Cristo. Nós também ajudamos a erguermos aquela cruz lá no Calvário. Sim, nós fizemos isto com os nossos pecados, com as nossas maldades, que ajudamos a pregá-lo na cruz e a levantá-lo na cruz. Choramos, pois, na época da Quaresma, os nossos pecados. Choramos a nossa miséria e voltemos-nos para Deus, para que Ele nos perdoe de todo o mal que nós temos feito. A Quaresma deve ser um momento de nos levar ao arrependimento. Deve nos induzir a corrigirmos a nossa vida pelo auxílio de Deus Espírito Santo. O menino Isaque, no Antigo Testamento, subindo com seu pai ao Monte Moriá, levava sobre as costas a lenha, não sabendo, no entanto, que ele mesmo é que deveria ser sacrificado sobre aquela lenha que ele estava carregando. Jesus também carrega a lenha,
o madeiro da maldição. Mas ele sabe que ele mesmo seria crucificado sobre essa cruz. Se tornaria o Cordeiro de Deus que oferece sua vida em holocausto para salvar o mundo pecador. A cruz aí transforma-se no lenho verde da redenção. Quando Isaac era para ser crucificado, foi substituído no último momento. Deus proveu para que Isaac não precisasse morrer. Deus mandou um carneiro para que Abraão o sacrificasse no lugar do filho. No Gólgota não houve substituição. Quem poderia morrer por nós? Quem poderia pagar as nossas dívidas? Somos todos lenho seco, incapazes de suportarmos o fogo devorador da justiça divina. A Bíblia diz em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós, cada um, individualmente, deveria morrer, mas Jesus foi o nosso substituto. Na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, o presidente foi convocado para a guerra e ele nomeou um substituto. Este foi para a frente da batalha e tombou. E até no dia de hoje pode-se ler no túmulo dessa pessoa as palavras: aqui jaz o substituto do presidente Abraham Lincoln. E se tu, meu amigo, puderes dizer, na cruz do Calvário morreu o meu substituto, Jesus, para que eu tenha perdão de todos os meus pecados, então tu estás no caminho certo. Simão Cirineu vem de longe, vem da África para participar dos festejos da Páscoa em Jerusalém. Os soldados obrigam-no a carregar a cruz. Ele não se opõe. Simão presta esse serviço ao Senhor. Aonde está o outro Simão? Pedro, a rocha. Sem dúvida, esta cruz reverteu em bênção para o Cirineu. O evangelista Marcos revela que esse Simão era o pai de Alexandre e Rufo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 13, ele saúda a Rufo e igualmente a sua mãe, dizendo que também tem sido uma mãe para mim. É possível que se trate do filho e da esposa desse homem. Em todo caso, Simão acompanhou a Jesus e presenciou a sua morte na cruz, voltando ricamente abençoado para sua casa. Muitas vezes, nós também temos uma cruz para levar, seja problemas de família, seja problemas de doenças, dificuldades financeiras, pessoais. Devemos nos lembrar que Deus nos impõe uma cruz para purificar a nossa fé. E lembremos que sob esta cruz também está Jesus nos ajudando a carregá-la, para que quando nós escorregarmos para as mãos do nosso inimigo infernal, Jesus que morreu por nós, nos carrega a cruz e nos carrega a nós também para a vida eterna. A cruz de Jesus santifica a nossa cruz. Deus deita uma cruz sobre os crentes como medida de amor em benefício de sua alma. Por isso nós repetimos, a cruz de Jesus, o lenho verde da redenção, santifica a nossa cruz de todos os dias. Senhor Jesus, ensina-nos a carregarmos a nossa cruz. Amém. E a paz de Deus, que é muito maior que o humano entendimento, guarde nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.